Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje nós trazemos a vocês um assunto recente. Nós falaremos a respeito da Lei 14.132 de 2021, que inseriu o artigo 147-A no Código Penal Brasileiro, um crime correspondente à perseguição, ou lá fora chamado crime de stalking. Antes disso, eu gostaria de dizer que eu fiz uma publicação no site do escritório Araújo e Nascimento, pormenores a respeito desta nova lei. Vocês podem ter acesso a essa publicação bastando clicar no link da minha bio no Instagram. Ali vocês terão acesso não somente a essa publicação, mas ao site do escritório e também ao nosso canal no YouTube. Peço que, por gentileza, se inscrevam também no nosso canal, para que assim nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível. Então vamos lá. Antes do advento dessa lei e a inserção do artigo 147-A no Código Penal, o agente que perseguisse a vítima, ele não poderia responder por este novo artigo, tendo em vista que este artigo é novo. Portanto, essa conduta ela deveria ser tipificada em algum outro artigo ou em alguma outra lei já existente. E quais eram elas? Bom, o agente que perseguisse a sua vítima, ele poderia incorrer em três situações, em três hipóteses possíveis. A primeira delas seria se, durante esta perseguição, ele utilizasse de violência ou grave ameaça. Ele iria incidir algum crime comum. Quais? Aqueles já previstos no Código Penal. Eu trouxe alguns exemplos, esses exemplos eles não são taxativos, eles não se esgotam aqui, existem algumas outras possibilidades dentro do Código Penal, mas eu trouxe três a título de exemplo. Então, se durante a perseguição fosse utilizado violência ou grave ameaça, a primeira hipótese seria o artigo 129, o crime de lesão corporal. Segunda possibilidade, o artigo 146, o crime de constrangimento ilegal. E a terceira possibilidade, o artigo 147, o crime de ameaça. Ou seja, como não existia o crime de perseguição, se durante este ato ele utilizasse de violência ou grave ameaça, ele poderia incidir em algum destes crimes aqui. Entretanto, o que era mais corriqueiro, o que mais acontecia, era que, durante a perseguição, ele molestasse ou perturbasse a tranquilidade por assinte ou motivo reprovável. Lembrando que assinte, ele é um termo utilizado para uma conduta premeditada que visa a ofensa da vítima, né? Então, caso isso acontecesse, e era o que mais acontecia, ele iria incidir no artigo 65 da Lei de Contravenção Penal. Seria uma contravenção penal chamada de perturbação da tranquilidade. Depois nós veremos, com o advento dessa lei, que esse artigo ele foi revogado expressamente, e aí nós veremos as consequências disso. E existe uma terceira possibilidade, na verdade existia uma possibilidade que se manteve, que seria a perseguição em ambiente doméstico e familiar contra a mulher. Aqui nós temos uma lei especial, a Lei Maria da Penha. E neste caso em específico, ele poderia responder por violência psicológica, que está inserida no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Então, antes do advento desta lei e inserção deste artigo no Código Penal, essas seriam as possibilidades de subsumir a conduta do agente a algum crime já previsto em alguma legislação esparsa ou em algum crime já previsto no Código Penal. Bom, feita a tal introdução, agora nós estamos diante do caput do artigo 147-A e nós leremos juntos e depois eu irei grifar algumas palavras que eu julgo fundamental para o entendimento do referido artigo, tá bom? Então vamos lá. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. Atenção! Perseguir reiteradamente qualquer meio. Primeiramente, por que perseguir é tão importante? Porque perseguir é um verbo, é uma conduta que, se ela sofrer uma interpretação restritiva ou literal, nós estaremos acabando com alguns princípios do direito penal, como, por exemplo, a última ratio. Se tornaria uma conduta trivial, e aí qualquer agente em uma situação fática poderia ser incriminado pelo crime de perseguição. Não é só isso. Perseguição, logicamente, nós sabemos que seria no encalço de alguém, de modo frenético, mas somada essa conduta, isso precisa gerar uma certa importunação, um certo incômodo, um certo tormento à vítima, com ou sem o uso de violência ou grave ameaça. Bom, então a conduta de perseguição ela deve estar somada a esse tipo de sensação que a vítima venha a sofrer. Este é o primeiro ponto importante. Segundo ponto, reiteradamente. O legislador aqui, ele exige a conduta habitual, a conduta reiterada. Trata-se então de um crime habitual, portanto,
Se o agente cometer a ação de perseguição somente uma vez, ele não vai responder pelo artigo 147A, entende? Ele exige uma conduta reiterada. Também não existe um número certo e específico para ser considerada uma conduta reiterada, mas desde que seja mais de uma vez. Aí está o primeiro problema. Porque o artigo 65 da Lei de Contravenção Penal, aquele que nós vimos agora há pouco, ele não exigia nenhum tipo de habitualidade. Se o agente fizesse aquele tipo de ação uma vez somente, ele já poderia responder por aquela contravenção penal. Agora, como legislador, ele revogou o artigo 65 da Lei de Contravenção Penal, nós entendemos que existiu aí então uma falha legislativa, porque agora nós estamos em um limbo. Se o agente cometer este ato apenas uma vez, ele não vai responder nem pelo 65, porque o artigo está revogado, e nem pelo 147A, porque aqui a conduta exige habitualidade. Por qualquer meio. Por que é importante grifar por qualquer meio? Porque não é necessário que essa perseguição se dê de forma física. Nós temos a figura do cyberstalking, aquele agente que cria um perfil falso em alguma rede social e ele começa a perseguir a sua vítima. Ele começa a mandar mensagens de cunho sexual, mensagens ameaçando a vítima, enfim. Temos também algum outro ambiente, como por exemplo o ambiente do trabalho, entre empregador e empregados, ou entre os empregados dentro do ambiente laborativo. Existem várias formas de se cometer agora o crime de stalking. Inclusive no projeto de lei, a justificativa do projeto de lei foi exatamente essa. A evolução social fez com que novas formas de se proteger a liberdade individual fossem criadas pelo legislativo. Daí então surgiu o crime de perseguição. Bom, dando continuidade, aqui nessa parte aqui, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, aqui é importante dizer que não é o agente que vai privar a vítima da sua liberdade, porque se ele fizer isso, ele não vai responder pelo artigo 147A. Ele vai responder pelo artigo 148 do Código Penal, que seria o crime de cárcere privado ou sequestro. Aqui, neste caso, a vítima se sente ameaçada, ela fica com medo e ela mesma restringe a sua própria liberdade. Ou seja, ela não vai mais trabalhar, ela deixa de ir em algum encontro familiar, porque ela está com medo do agente. Portanto, ela priva a sua própria liberdade. Importante também mencionar que esta parte do caput do artigo, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, ele incorpora o artigo 147 do Código Penal, que é o crime de ameaça. Bom, no que tange a pena do crime em comento, ela será de reclusão, de 6 meses a 2 anos e multa. Reclusão, permite-se então o cumprimento da pena em regime fechado. Aqui nós temos uma rara exceção de um crime de menor potencial ofensivo que permite a pena de reclusão. Sendo assim, por se tratar também de um crime de menor potencial ofensivo, os institutos e procedimentos que estão previstos na Lei 9.099/95, que corresponde aos juizados especiais cíveis e criminais, elas poderão ser utilizadas. A suspensão condicional do processo também é aplicável. A transação penal também poderia ser aplicável, exceto se houver violência ou grave ameaça contra a mulher em ambiente doméstico, porque aí a Lei Maria da Penha, ela vedaria o uso desses institutos. Importante mencionar também que para que o agente ele responda pelo crime previsto no artigo 147A, ele haja com dolo, ele precisa ter a vontade livre e consciente de cometer o crime. A modalidade culposa, ela não está prevista. Por se tratar também de um crime habitual, não é admissível a prisão em flagrante. Bom, agora nós estamos diante das causas de aumento de pena, as majorantes do crime, e começando pelo parágrafo 1º, a pena é aumentada de metade se o crime é cometido 1. Contra criança, adolescente ou idoso. Aqui nós já encontramos um pequeno problema. Eu não sei se o legislador esqueceu de fazer menção aos portadores de deficiência física, tendo em vista que, no nosso entender, a ratio lex dele seria dar proteção àqueles com maior vulnerabilidade social. 2. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nós temos o parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código. Aqui ele está fazendo menção ao crime de feminicídio. E 3. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com o emprego de arma. Bom, aqui nós vamos fragmentar em 2 partes.
Bom, no que tange ao primeiro aspecto, mediante concurso de 2 ou mais pessoas, o número de agentes, ou seja, mais de um agente cometendo o delito, por si só, ele não deve ser entendido como um caráter ameaçador. Não quer dizer que pelo fato de existirem 2, 3 ou 4 agentes participando, de que isso deve presumir a ameaça. A mesma coisa seria dizer que, por exemplo, em um crime de furto, 4 pessoas participaram e que por isso o número maior de agentes cometendo o delito gerou uma violência, uma grave ameaça e, portanto, não seria mais furto, seria roubo. É o mesmo entendimento que deve ser aplicado aqui. O concurso de 2 ou mais pessoas deve gerar uma ameaça à vítima de fato, de um modo substancial e não de um modo presumido, tá bom? E a segunda parte, com emprego de arma. O legislador não fez restrição à arma de fogo. Isso quer dizer que a arma branca também pode ser enquadrada nesta majorante aqui. Bom, além disso, nós temos algumas situações possíveis no uso de arma. Vamos supor que o agente tenha cometido o crime de perseguição com o uso de arma de fogo e ele possuía o porte dessa arma. O que vai acontecer? Ele vai responder tão somente por essa majorante aqui. Outro caso seria se o agente não possuir o porte de arma. E aí, nessa situação, haveriam 2 possibilidades possíveis. A primeira possibilidade é que o agente ele se armou somente para cometer esse delito. Ele não estava com esse armamento, ele adquiriu o armamento para cometer o crime de perseguição. Nessa situação, ele também responderá tão somente por essa majorante aqui. Uma outra situação seria o agente que não possui porte, mas ele já estava armado, por qualquer que seja a intenção dele, exceto a de praticar o crime de perseguição. Ou seja, ele estava armado, não possuía o porte para essa arma, ele não se armou com o intuito de praticar o crime de perseguição, mas acabou praticando o crime previsto no artigo 147A com este armamento. O que vai acontecer? Como a intenção dele não foi se armar para cometer o delito em questão, ele estava armado por uma outra situação, ele vai responder pelo artigo 147A, caput, o crime propriamente dito de perseguição, não vai responder pela majorante com o emprego de arma de fogo. Por quê? Porque ele vai responder em concurso com outros crimes. Quais crimes? O Estatuto do Desarmamento, ou o artigo 14, que trata do porte ilegal de arma de fogo de calibre permitido, ou o artigo 16, que trata sobre o porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito. Agora nós podemos entender o porquê que ele não vai responder o 147A com essa majorante, porque senão vai dar bis in idem. Ele já vai responder pelo 147A, que é o crime de perseguição, em concurso com o crime de porte ilegal de arma de fogo, seja ela de calibre restrito ou permitido, tá bom? Bom, e o parágrafo 2º do artigo 147A, ele vai dizer o seguinte, que as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Ou seja, se o agente, se o stalker, ele está perseguindo a vítima e neste ato ele também comete algum ato de violência contra ela, ele vai responder pelo artigo 147A e pelo crime correspondente a esta violência. Pode ser lesão corporal, pode ser homicídio, não importa. A doutrina costuma chamar esse tipo de ocorrência de concurso formal impróprio. O que isso quer dizer? Que são 2 condutas, são 2 crimes dolosos com desígnios autônomos, com vontades distintas. Ele tinha a intenção de perseguir e também a vontade de matar, e também a vontade de agredir. Eram 2 desejos diferentes e partiram de 2 ações diversas. Neste caso, como um crime ele não pertence a outro, ele não faz parte, ele não é meio executório do outro, as penas serão somadas. Já o parágrafo 3º do crime em comento, ele vai dizer que somente se procede mediante representação. O que isso quer dizer? Que a vítima ela tem que manifestar interesse, ela tem que autorizar o Estado a iniciar a persecução penal do agente que cometeu o delito. O Estado ele não pode agir de ofício, o delegado não pode iniciar um inquérito policial sem a autorização da vítima, muito menos o Ministério Público pode oferecer denúncia sem a autorização da vítima. Neste caso, deve respeitar o prazo decadencial, a vítima tem até 6 meses para fazer essa representação, caso contrário, ocorrerá a extinção da punibilidade do agente que cometeu o delito, tá bom? E diante de tudo que foi dito, nos restam algumas perguntas, e eu separei 3 delas aqui. A primeira delas seria, ocorreu o abolício criminis, tendo em vista que a nova lei, ela revogou expressamente o artigo 65 da Lei de Contravenção Penal?
Aquela respostinha que o pessoal odeia ouvir do advogado, depende. Tudo vai depender da conduta que o agente teve à época do delito. O que eu quero dizer com isso? Se, na época, o agente que foi enquadrado no crime de perturbação da tranquilidade, ele perseguiu alguém de modo reiterado, por qualquer meio, ameaçando a integridade físico-psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, ele invadiu ou perturbou a esfera da liberdade ou da privacidade da vítima, nos exatos termos do artigo 147-A, logo, nós temos que pensar da seguinte forma: o legislador, quando criou o 147-A e revogou o 65, ele pretendeu acabar com a proteção da liberdade individual do cidadão? Não. Logo, nós temos que manter o mesmo raciocínio. Se naquela época o réu ele cometeu o seu delito nos exatos termos do previsto agora no 147-A, nós temos que fazer a aplicação do princípio penal chamado de continuidade normativo típica. Ou seja, a intenção do legislador, ela coberta o delito cometido pelo réu à época. Só que, se o réu ele cometeu o delito de perturbação da tranquilidade somente uma vez, não houve habitualidade, não foi uma conduta reiterada, e ainda ele não causou nenhum tipo de ameaça à integridade físico-psicológica da vítima, logo, nós entendemos que a conduta do réu foi diferente daquela que está prevista no artigo 147-A. Por essa razão, neste caso, ocorrerá a abolício criminis. Resumindo, se a conduta do réu à época se ajusta perfeitamente àquela estabelecida no 147-A, a abolício criminis ela não ocorre. Se ele cometeu alguma conduta diversificada, daquela tipificada no artigo 147-A, ou seja, não foi de modo reiterado e também não causou nenhuma ameaça à integridade físico-psicológica, logo para ele acontecerá o abolício criminis. Disso, nós já sabemos a consequência prática. Ocorrerá a extinção de punibilidade para esse agente, cessando assim a execução e os efeitos da sentença penal condenatória. Cessando assim a execução e os efeitos da sentença penal condenatória para esse agente, tá bom? Bom, segunda pergunta. O detetive particular, o que acontece com ele? Ele pode ser enquadrado na nova lei de perseguição? Bom, se a época do artigo 65 da perturbação da tranquilidade, o STJ já havia reconhecido que o detetive particular, no exercício das suas funções, não poderia responder pelo crime incomento, ou seja, perturbação da tranquilidade. Logo, nós entendemos que a inserção do artigo 147-A no Código Penal vai puxar para ele o mesmo entendimento, tá bom? Que o detetive particular, no exercício das suas funções, ele não incorrerá no crime de perseguição. Ainda mais porque a Lei 3.432 de 2017, ela regulamentou a profissão do detetive particular. Então, nós entendemos que ele não responderá pelo crime do 147-A. E os paparazzis? Bom, os paparazzis, eu dou a mesma resposta na nossa primeira dúvida aqui. Tudo vai depender. Se a pessoa que está sendo fotografada estiver em algum ambiente público, nós entendemos de que haverá uma tendência de não reconhecer a prática do crime de perseguição. Por outro lado, se essa pessoa que está sendo fotografada, ela estiver em sua residência, estiver em um ambiente particular e sofrer algum tipo de ameaça à integridade física ou psicológica, ou tiver sua liberdade individual ou privacidade violada, neste caso, nós entendemos que ele responderá sim pelo crime de perseguição. Tudo vai depender do caso concreto, tá bom? Bom, assim nós encerramos mais um vídeo. Eu agradeço novamente a atenção. Eu peço novamente que esse vídeo seja compartilhado, peço que deixem sugestões de melhoria para o vídeo, para que assim eu possa melhorar a qualidade e possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Segue a gente lá no Instagram, se inscreva também no nosso canal no YouTube e acompanhe as nossas publicações no site do escritório. Muito obrigado e até logo.